Hallo Leute, olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de alemão. Esta é a aula de número 33 e hoje nós vamos falar sobre os verbos reflexivos em alemão. Tá? Os verbos reflexivos, que é o Reflexivverben, são usados para demonstrar uma ação que recai sobre o próprio sujeito da frase. Desta maneira, muitos verbos são ou podem tornar-se reflexivos. Nas frases abaixo, podemos observar um exemplo. Vamos ver essa frase. Eu vou pesar as frutas. Então, eu vou pesar alguma coisa. No reflexivo, eu tenho que falar alguma coisa sobre mim mesmo. Então, seria eu vou pesar a mim mesmo ou eu vou me pesar. Então, nesse caso aqui, seria uma frase usando o verbo reflexivo, tá? Esse pesar aqui, neste caso, é um verbo reflexivo, tá bom? Continuando, nas duas frases acima, temos uma forma típica de estrutura de língua portuguesa, com sujeito, tá aqui o sujeito eu, verbo, o verbo pesar, e objeto, no caso aqui, objeto, as frutas, tá bom? No caso aqui, o objeto sou eu mesmo. Na segunda frase, que é eu vou me pesar, o mesmo verbo, que é o verbo pesar, tá aqui, e o mesmo sujeito, eu, porém fica explícito que o resultado da ação recai sobre o próprio sujeito. Então aqui, nessa primeira, eu tenho eu, que é o verbo, eu, que é o sujeito, pesar, que é o verbo, tá? E as frutas, que é o objeto. Nessa segunda, eu é o verbo, eu é o sujeito, pesar é o verbo e o objeto vai ser o próprio eu, por isso que eu estou usando o me aqui, tá bom? Então, por isso que ela falou, recai sobre o próprio sujeito, que é o eu. Então, eu peso eu mesmo, eu peso a mim mesmo, eu vou me pesar. A língua alemã segue esta mesma tendência, ou seja, quando a ação de um verbo no idioma recair sobre o sujeito, quando eu for fazer alguma coisa para mim mesmo, quando ele for fazer para ele mesmo, quando ela for fazer para ela mesma, o verbo poderá ser reflexivo. Desta forma, existem verbos que sempre serão reflexivos e outros que serão reflexivos ou não. Então, tem verbo em alemão que você sempre considera ele como reflexivo, mesmo que no português ele não seja reflexivo, mas na língua alemã ele é reflexivo, tá bom? Então, tem que se atentar a isso. Tem um verbo que em português não é reflexivo, mas em alemão ele sempre vai ser. Além disso, ocorrem diferentes classes de verbos reflexivos, porém o significado e o uso dos mesmos é muito semelhante. Quando eu falo diferentes classes de verbos, porque em alemão a gente tem pronomes reflexivos como acusativo e temos também o dativo. Então vai depender do verbo, tá? Para o verbo ser acusativo ou ser dativo. Então vamos aqui à nossa lista. Os pronomes pessoais. Ich, que é o eu. Quando for acusativo, o reflexivo dele é mich. E quando for dativo, o reflexivo é mir. Tá bom? Então, se o verbo, aquele verbo, isso que a gente tem que se atentar. Se aquele verbo for acusativo, o reflexivo dele vai ser mich. Se aquele verbo for dativo, o reflexivo dele vai ser mir. Tá bom? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que decorar. Mas é interessante que é o seguinte, a única coisa que tem diferente é pro ich, que tem mich e mir, e o du, que tem dich e dir. Só isso. Os outros pronomes são sempre iguais, tanto para o acusativo quanto para o dativo. Er, sie e es vai ser sempre sich no acusativo e sempre sich no dativo. Wir vai ser sempre uns, tanto acusativo quanto dativo, uns. O ihr, que é vocês, vai ser sempre euch para o acusativo e euch para o dativo. O sie, que é eles ou elas, e o sie, que é você, o senhor, a senhora, vai ser sempre sich
para o acusativo e sempre sich para o dativo. Tá bom? Abaixo estão representados na tabela alguns verbos que sempre serão reflexivos. Então, vamos entender isso daqui com alguns exemplos. Olha só. Aqui está uma lista, né, com alguns exemplos de verbos reflexivos. Um detalhe aqui é que é o seguinte: em alemão, os verbos reflexivos, o pronome, ou seja, que a gente viu aqui, o pronome reflexivo, tá? Tanto no acusativo quanto no dativo, quando o verbo está no infinitivo, esse pronome vem antes. Então, em português é chamar-se, alegrar-se. Então, essa partícula se no português vem depois do verbo. No alemão, esse se seria sich, ele vem antes do verbo no infinitivo. E vem depois do verbo, ou depois do pronome, melhor, sempre depois do pronome, quando o verbo está sendo conjugado. Então vamos a uns exemplos aqui. Sich bedanken. Bedanken é agradecer. Sich bedanken, olha que interessante. Em português, esse verbo não é reflexivo, mas em alemão ele é reflexivo, tá bom? E eu vou usar o mich, quer dizer que ele é acusativo. Então, ich möchte mich für eure Hilfe bedanken. Olha o pé da letra. Eu gostaria a mim mesmo, ou eu mesmo, para ou por sua ajuda agradecer. Então vamos de novo. Eu gostaria, como o verbo bedanken ele é reflexivo, vou usar o verbo aqui no final. Por que vou usar o verbo no final? A gente já viu isso no passado, porque eu estou usando esse verbo aqui, ó, möchte, que é um verbo anômalo, tá bom? Faz parte daqueles verbos können, müssen, tá? Möchten. Então são verbos anômalos. Sempre que eu uso os verbos anômalos, o verbo principal vem para o final da frase. O verbo principal aqui é o bedanken, então ele vai para o final. Então, eu gostaria, tá? Aí eu venho para o verbo de agradecer pela sua ajuda. Ou seja, eu estou usando esse mich somente porque o verbo em alemão é reflexivo, tá bom? Se ele não fosse reflexivo em alemão, assim como ele não é em português, eu não precisaria usar esse mich. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que decorar alguns verbos em alemão quando eles são reflexivos e decorar se eles são acusativo ou dativo para saber qual usar. Então, ich möchte mich für eure Hilfe bedanken. Então, o pé da letra é eu gostaria a mim pela sua ajuda agradecer. Para os íntimos é eu gostaria de agradecer pela sua ajuda, pela ajuda de vocês. O próximo aqui, sich ausruhen. Sich ausruhen. Ausruhen é descansar, tá bom? Então vamos ver. Bei meinen Eltern kann ich mich gut ausruhen. Então, bei meinen Eltern, quer dizer, pelos meus pais, ou pelos íntimos, né, na casa dos meus pais, onde os meus pais estão, posso eu, a mim mesmo, bom descansar. Ou seja, na casa dos meus pais, eu consigo descansar bem, tá? Eu, a mim mesmo, bom descansar, seria eu consigo descansar bem. Porque esse verbo ausruhen, em alemão, é um verbo reflexivo. Olha a próxima. Sich beeilen. Esse beeilen, que é apressar-se, em português também pode ser reflexivo. Então vamos ver o exemplo. Wir
müssen uns beeilen. Müssen é o verbo anômalo, então o verbo principal, que é o beeilen, vai ter que vir para o final da oração. Então, nós devemos nos descansar. Nós devemos descansar a nós mesmos. Para os íntimos, nós precisamos, não é descansar, é apressar. Nós devemos nos apressar. Nós devemos apressar a nós mesmos. Para os íntimos, nós precisamos nos apressar. Continuando, der Bus kommt. Ao pé da letra é o ônibus vem, mas como eu falei que a gente não utiliza o gerúndio em alemão, então aqui eu posso dizer que o ônibus está vindo. Então nós precisamos nos apressar, o ônibus está vindo. Próxima, sich bewerben. Sich bewerben é candidatar-se. Aí esse verbo já é reflexivo até no português. Tá? Então olha a frase. Hat sich eine Stelle in London beworben. Peguei o verbo bewerben e coloquei ele aqui no particípio passado, por isso que ficou beworben. Então, ele tem, ele mesmo, uma vaga em Londres candidatado. Ou seja, ele tem se candidatado a uma vaga em Londres. Tá bom? E ele tem se candidatado a uma vaga em Londres. Ficou igualzinho. Ele se candidatou para uma vaga em Londres. Olha o próximo. Sich erholen. Erholen é recuperar. Sich erholen, recuperar-se. Então vamos ver aqui, ó. Familie Wagner erholt sich jedes Jahr in Spanien. Então, a família Wagner se recupera todo ano na Espanha. Tá? O recuperar aqui também pode ser no sentido de descansar. Então, a família Wagner se descansa todo ano na Espanha. Por que aqui existe? Porque quem que é a família Wagner? A família Wagner é ela. Ela é sie, para o sie, o reflexivo é sich. Tá bom? Então aqui, o reflexivo de er é sich. O reflexivo de wir é uns, o reflexivo de ich é mich, o reflexivo de ich é mich. Então eu estou indo para o reflexivo conforme o pronome, ou conforme o sujeito. O sujeito aqui é a família Wagner, que quer dizer ela, por isso que foi sich. Olha a próxima, sich schämen. Sich schämen, que é envergonhar-se. Vamos ver a frase. Ich schäme mich für die Verschmutzung von meiner Stadt. Então, eu me envergonho por a poluição da minha cidade. Tá bom? Então, envergonhar é o verbo, o mich é o pronome reflexivo. Como eu falei, o pronome reflexivo sempre depois do sujeito. Então, ich schäme mich für die Verschmutzung von meiner Stadt. Eu me envergonho pela poluição da minha cidade. Aqui, eu me envergonho por a poluição de minha cidade. A próxima, sich beschweren. Beschweren é reclamar. Em português ele não é reflexivo. A gente não fala reclamar-se. Tá? Mas em alemão, esse verbo beschweren é reflexivo. Tá? Vamos ver aqui o exemplo. Die Touristen
beschweren sich über den Verkehr. Os turistas, que é o sujeito, o reflexivo vai ser sich, porque os turistas é eles, que seria sie, então sie é sich. Então, os turistas se reclamam. A gente não fala se reclama em português, mas como em alemão esse verbo é reflexivo, é obrigatório usar o sich. Die Touristen beschweren sich über den Verkehr. Então, os turistas reclamam sobre o trânsito, ou, em português, do trânsito. Então, seria, os turistas reclamam sobre o, quer dizer, do trânsito. Tá bom? Em alemão fica um pouco estranho, porque o verbo é reflexivo, e a gente tem que usar o sich aqui. E quando a gente fala em português do trânsito, na verdade é sobre o trânsito, reclamam a respeito do trânsito. O outro verbo aqui, sich vorstellen. Vorstellen é o verbo imaginar, tá? Que em português não precisa ser reflexivo, mas aqui em alemão ele é reflexivo, então tem que usar o pronome reflexivo. Olha o exemplo: Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Então, eu posso, estou usando mir porque ele é um verbo dativo. Ich kann mir vorstellen, eu posso me imaginar que não é tão, ou que ele não tão simples é. Eu posso me imaginar que ele não tão simples é. Para os íntimos, eu posso imaginar que isso não é tão simples. Tá bom? Então ficou um pouco estranho no alemão, mas porque ele é um verbo dativo e reflexivo. Então ficou, eu posso me imaginar que isso não tão simples é. Para os íntimos, eu posso imaginar que isso não é tão simples. Tá ok? Só lembrando que a palavra einfach, se você for ver no dicionário, ela na verdade significa fácil. Então, para esse contexto aqui, o fácil significa simples. Tá? Mas se você quiser como fácil também, eu posso a mim imaginar que ele não tão fácil é. Tá bom? O resultado é o mesmo. Eu posso imaginar que isso não é tão fácil, posso imaginar que isso não é tão simples. É a mesma coisa. Já outros verbos podem estar no caso reflexivo ou não. Por que eu estou falando isso? Porque os verbos acima, eles são reflexivos, a gente queira ou não. Sempre vão ser usados como verbos reflexivos, mesmo que em português não sejam. Agora tem outros verbos que às vezes eles são reflexivos e às vezes não são, depende do contexto. Esses de cima não dependem do contexto, sempre vão ser verbos reflexivos. Tá? Este grupo, os verbos que às vezes são reflexivos, às vezes não, compreende a maioria dos verbos. A tabela abaixo mostra alguns verbos frequentemente ouvidos no cotidiano e que podem aparecer na forma reflexiva. Olha só, podem aparecer na forma reflexiva. Por que podem aparecer? Porque, como eu falei, às vezes eles são reflexivos, às vezes não são. Então, eu vou dar o verbo, tá? E uma frase como exemplo, para a gente entender. Então, sich waschen. Tá? Waschen, aqui está como lavar-se. Então, ele pode ser reflexivo ou não. Vamos ver aqui. Ich wasche mir die Hände. Então, eu lavo-me a mão.
eu me lavo as mãos. Seria assim, para os íntimos, eu lavo minhas mãos. Tá? Então a gente pode usar eu lavo as minhas mãos ou eu lavo-me as mãos, em alemão. Próximo. Sich abtrocknen. Abtrocknen é secar. Sich abtrocknen, secar-se. Um detalhe aqui é o seguinte. Abtrocknen é um verbo que ele é separado na hora de conjugar. Tá? A nossa próxima aula vai ser sobre verbos separáveis. Tá bom? Quando a gente conjuga ele, essa partícula aqui, que é esse prefixo, ele se separa e vai lá para frente. Isso vai ser na próxima aula. Por enquanto a gente vai aceitar isso, tá? Essa condição. Vamos lá. Separei, tirei o ab. Trocknet, que é ele, eu estou conjugando o verbo. Trocknet sich, coloquei partícula reflexiva, pronome reflexivo. E depois essa partícula aqui, esse prefixo que eu separei, ele vem para o final, ab, tá? Então, trocknet sich ab. Ele se seca. Esse ab aqui serve para quê? Ele é a partícula que eu separei aqui, ó. Esse ab aqui, separei e levei para o final da frase. A gente vai ver na aula que vem, quando a gente vê verbos separáveis, que o sufixo, o prefixo que você separar, você joga para o final da oração. Então aqui, trocknet sich ab. Ele se seca ou ele está se secando. Próximo verbo, sich duschen, tomar banho. Tá? Então para eles esse verbo, nesse caso aqui, é banhar-se. Tomar banho ou banhar-se. Então, ich dusche mich jeden Tag. Eu banho a mim, ou eu me banho todos os dias, ou todo dia, tá? Coloquei aqui, eu tomo banho todos os dias, ou eu me banho todos os dias. Sich entschuldigen. Sich entschuldigen é desculpar-se. Pedir desculpas, pedir perdão. Então, hat sich für seine Fehler entschuldigt. Então, ele tem se por seus erros desculpado. Ou seja, ele tem se desculpados pelos seus erros. Tá ok? Então, verbo reflexivos. Qual que é o verbo? Entschuldigen. É o verbo reflexivo. Hat sich für seine Fehler entschuldigt. Ok? Próxima. Sich erinnern. O verbo lembrar-se. Erinnern. Então, sie erinnert sich nicht mehr. Ela se lembra não mais. Para os íntimos, ela não se lembra mais. Ela se lembra não mais. Ela não se lembra mais. Verbo sich interessieren. É o verbo interessar-se. Wir interessieren uns für Fußball. Nós nos interessamos por futebol. Tá? Essa tá certinho. Sich konzentrieren. Konzentrieren, concentrar-se. Die Kinder konzentrieren sich auf die Aufgabe. As crianças se concentram em mais a na tarefa, no dever de casa, na lição, no homework, ok? De Kinder, as crianças. Quem que são as crianças? Elas, é sie, então sie é sich. As crianças se concentram na lição de casa ou no dever de casa, ou estão se concentrando. Próxima, sich schminken.
sich schminken, que é maquiar-se. Sie schminkt sich jeden Morgen. Ela se maquia todas as manhãs, toda manhã. Então, essa aqui ficou certinho. Ela se maquia todas as manhãs. E a última aqui, sich verletzen, que é machucar-se. Wir hatten einen Unfall, aber keiner von uns hat sich verletzt. Então, nós tivemos um acidente, mas nenhum de nós tem se machucado, tá? Verletzt, tá bom? Mas nenhum, aqui seria o seguinte, eu teria também aqui, ó, hatten, não, keiner, que é nenhum, tá? E esse daqui seria o reflexivo, sich, keiner, o sich combinando com keiner. Quem que é o keiner? Nenhum. Nenhum seria a terceira pessoa do singular, e é ele. Por isso eu combinei isso daqui, tá bom? Como eu falei, você tem que decorar os pronomes reflexivos com o sujeito, para você saber qual usar. É isso que está dizendo aqui. Os verbos reflexivos não são um tema complexo da língua alemã. É necessário conciliar o estudo dos pronomes reflexivos para poder formular sentenças de maneira correta. Então você estuda o sujeito e quais são os pronomes reflexivos, que fica mais fácil depois. Alguns exercícios para a gente entender como funciona isso, tá? Esse exercício é fácil. Eu só vou ver qual que é o pronome, o sujeito, né, que eles estão usando aqui, que é o pronome pessoal do caso reto, e aqui ele vai me dar o verbo reflexivo. Eu vejo o pronome, que é ich, eu conjugo o verbo para ich, se o verbo é legen, vou conjugar ich lege, tá? Para ich, qual seria o pronome reflexivo? Mich, tá bom? Então, ich lege mich heute schon früh ins Bett. Traduzindo aqui ao pé da letra, eu me coloco hoje já cedo na cama. Ou seja, hoje eu vou dormir cedo, tá bom? Mas ao pé da letra, eu me coloco hoje já cedo na cama. Mas o que vai importar aqui para vocês é o verbo e o pronome reflexivo. Vamos ver a próxima. O verbo é sich freuen. Então, o que eu vejo? Qual que vai ser o pronome aqui, que é o sujeito, e o verbo é freuen. Então, vou conjugar para eu, que vai ser freue. E se é para eu, o pronome é mich. Ich freue mich, dass du in Mai kommen wirst. A tradução fica: eu me alegro, que o verbo freuen é alegrar-se, eu me alegro que você em maio vir. E esse vir quer dizer que eu vou colocar esse verbo no futuro. Então, eu me alegro que você em maio virá. Ou eu me alegro que você virá em maio. Tá bom? A próxima é o verbo haben. Então, que vir, haben, é haben mesmo. O reflexivo para vir é uns. Aqui vai ficar, ó, nós temos nos na piscina. Erkälten é um verbo pegar resfriado, está sendo conjugado aqui, erkälten. Então, nós temos na piscina pegado resfriado. Ou nós pegamos resfriado na piscina. Schwimmbad é piscina. Então fica, wir haben uns im
Schwimmbad erkältet. Nós pegamos resfriado na piscina. Próxima, vou ver o verbo. Qual que é o verbo? Freuen, de novo, que eu já usei aqui. Só que aqui foi para ich, aqui é para vir. Então, wir freuen. Opa, freuen. O que mais? Uns. Então aqui fica nós nos alegramos, estamos contentes para a próxima Weihnachtsfest, é festa de Natal. Então seria, nós estamos alegres para a próxima festa de Natal. Para os íntimos, nós estamos ansiosos para a próxima festa de Natal. Tá? Nós nos alegramos para a próxima nächste Weihnachtsfest, para a próxima festa de Natal. A próxima aqui, que eu vou ver, simplesmente o verbo e o pronome aqui. Então, via setzen, o verbo é igual ao infinitivo, o pronome é nós, então é uns. Fica, nós nos sentamos à mesa. Ficou simples, nós nos sentamos à mesa. O verbo setzen é sentar, então wir setzen uns an den Tisch. Nós nos sentamos à mesa. A próxima, que eu vejo, simplesmente o verbo e o pronome. Então, ich beeile mich. Só isso. Então ficou ich beeile mich, damit ich den Zug in Innsbruck erreiche. Então, eu me apresso de maneira que eu o trem em Innsbruck alcance. Ou eu corro para pegar o trem em Innsbruck. Eu me apresso de maneira que eu o trem em Innsbruck alcance. Ok? Ich beeile mich, damit ich den Zug in Innsbruck erreiche. A próxima eu faço, simplesmente olho o verbo e o pronome aqui. O verbo é helfen, então vai ser helfen mesmo. Para vir é uns, que seria wir helfen uns beim Aufbau des Partyzeltes, damit es schneller geht. Wir helfen uns beim Aufbau des Partyzeltes, damit es schneller geht. Então, nós nos ajudamos na construção, pode ver que está com letra maiúscula aqui, esse e esse, então são substantivos. Nós nos ajudamos na construção da Zeltes, é barraca, party é party em inglês, que é festa. Então nós nos ajudamos na construção da barraca de festa, de maneira que ele mais rápido vá. Ou nós nos ajudamos na construção das barracas de festa para que seja mais rápido. Ok? A próxima, vamos olhar o verbo e o pronome. Então, o verbo é bewerbe, porque sou eu, pois mich. Ich bewerbe mich für einen Job im Bereich Marketing. De novo, ich bewerbe mich für einen Job im Bereich Marketing. Ou seja, eu, bewerben é candidatar-se, então eu me candidato para um emprego em marketing área. Ou seja, eu estou me candidatando
para um emprego na área de marketing. Ok? A próxima, verbo ansehen. Aqui tem um detalhe, o verbo é ansehen, tá? E nós temos dois espaços em brancos, então ele vai ter que preencher duas vezes. A gente conhece o verbo sehen, que é o verbo ver, tá? Mas esse é o verbo ansehen, ou seja, ele é um verbo separável. O que nós vamos fazer? Vamos usar aqui ich sehe mich, porque ele é um verbo reflexivo. Falo tudo que tem que falar e no final eu coloco o prefixo que eu separei, an, ok? Não, é vir, então vir vai ser sehen e não z, tá? Wir sehen mich heute Abend einen Krimi an. Então seria nós, o z, ansehen, na verdade aqui ansehen, seria em inglês look at, olhar para, assistir alguma coisa. Então nós, aqui não é mich, nós estamos assistindo, olhando hoje à noite, esta noite, um crime, seria a história de um crime. Então, é assim, hoje à noite, esta noite, nós estamos assistindo a uma história de crime, ou a história de um crime. Pode ser também, nós estamos olhando hoje à noite uma cena de crime ou uma história de crime. Tá ok? A próxima, olhamos o verbo sich erholen. Sie erholen sich im Urlaub in Spanien. O verbo erholen, o verbo recuperar. Então, aqui recuperar-se. Está dizendo que é plural, pode ser vocês ou eles, né? Eles se recuperam nas férias na Espanha. Ou eles estão passando as férias na Espanha. Eles estão se recuperando nas férias ou estão passando as férias na Espanha. Próximo, vamos ver o verbo anschauen. Verbo anschauen, também temos dois espaços em branco para preencher. O que a gente sabe aqui, que então ele é um verbo separável, tá? Então o verbo schauen é o verbo olhar, seria o look, ver, olhar, observar, e o an seria o prefixo. Então, vamos ver o seguinte, ich schaue, é ich? Não, Rudi und Max, é eles. Então, schauen, para eles é sich, certo? Aqui é com A, tá? Rudi und Max, schauen sich, e aqui vem a partícula an, tudo bem? Vamos ler. Rudi und Max schauen sich den Superski im Fernsehen an. Então, Rudi e Max estão olhando, observando, assistindo o Superski na TV. Tá bom? Anschauen é observar, assistir. Então, Rudi e Max estão assistindo, o sich só porque o verbo é reflexivo, estão assistindo o Superski na TV. Tá? Superski é o ato de esquiar, ok? Que eles têm campeonato de esqui lá, que aqui a gente não tem. Tá bom? A próxima, o verbo é haben, como reflexivo, e é mein Eltern. Quem que é mein Eltern? É meus pais, então são eles. Então, meine Eltern haben
eles é sich. Meine Eltern haben sich im Urlaub erkältet. Então, meus pais têm se nas férias pegaram resfriado. Ou seja, meus pais pegaram um resfriado nas férias, tá? Meus pais têm um resfriado. Não, meus pais têm nas férias pegaram resfriado. Ou meus pais pegaram resfriado nas férias. Próxima, vou olhar o verbo lassen. Depois é Max und Conny. São duas pessoas, são eles. Então, Max und Conny, o verbo é lassen sich. Já completei. Max und Conny lassen sich nicht zu der Party einladen. Então, Max und Conny deixam-se ou se deixam não ou não se deixam para a festa serem convidados. Então, Max und Conny não se deixam ser convidados para a festa ou não querem ser convidados ou não aceitam o convite para a festa. Max und Conny não se deixam para a festa serem convidados. Max und Conny lassen sich nicht zu der Party einladen. A próxima, vamos ver o verbo interessieren. Então, para quem ele? Então, ele é ir, sich. Então, interessiert sich für das neueste Buch von Bill Clinton. Então, ele se interessa pelo mais novo livro de Bill Clinton. Interessiert sich für das neueste Buch von Bill Clinton. Ele se interessa pelo mais novo livro de Bill Clinton. Certo? Próxima. Vamos ver o verbo sich anziehen. Tem dois espaços em branco, então a gente já sabe que é um verbo separável, ok? Tem prefixo. Então vai ser se das Kinder ela, sieht, ela é sich. E a última palavra vai ser o sufixo, o prefixo que a gente falou, que é o an. Das Kind zieht sich im Kindergarten selbst die Schuhe an. Das Kind zieht sich im Kindergarten selbst die Schuhe an. Então, a criança coloca, que é o anziehen por colocar, coloca no jardim de infância o seu próprio sapato. Selbst é o próprio. Tá? Então, das 15, a criança coloca no jardim de infância o próprio, que traduzir, calçado ou sapato. A próxima, o verbo é einladen. Sempre que eu tiver dois espaços em branco, é porque é verbo separável. Então, o verbo é laden. Ir é vocês. Então, ladet. Lembrando aqui que para ir é euch, para os dois. Então, ladet euch. Depois o verbo se separou com ein. Então, vai aqui ein. Então, ir ladet euch heute Gäste ein. Zu feiern.
Então seria vocês einladen, seria convidar, tá? Então isso aqui ficou assim, ó. Vocês convidam ou estão convidando hoje convidados, que seria o guest em inglês, Gäste em alemão. Vocês estão convidando hoje convidados para festejar, celebrar. Então, vocês estão hoje convidando pessoas para celebrar a festa, para a festa. Essa vírgula aqui, que no alemão exige, tá? Depois nós vamos ver sobre isso. A próxima, verbo interessieren, de novo. Então, du interessieren, calma aí, sieren, é o N, colocar T. Du interessierst dich für moderne Kunst. Du interessierst dich für moderne Kunst. Pode ver que Kunst está com letra maiúscula, então é substantivo, que significa arte. Então, você se interessa ou está interessado em arte moderna. Tá bom? Você está interessado por arte moderna ou você se interessa por arte moderna. A próxima, o verbo é können. Então é ele, fica kann, que é ele é sich, kann sich nicht für die blaue Rose entscheiden. Ele não pode, pelas calças azuis, se decidir. Ou ele não pode se decidir pelas calças azuis, ok? Ele pode não, ou ele não pode, pelas calças azuis, se decidir, ok? Próximo aqui, o verbo freuen, de novo, que a gente já sabe conjugar, é para du. Então, freuen é o verbo, é o N, que está ST. Depois, dich. Du freust dich sicher schon auf die Tage in Venedig. A tradução seria, você, o freuen, a gente já viu que é se alegrar, né? Estar animado, estar ansioso. Então você se alegra, você está ansioso. O sicher schon seria certamente. Certamente você está ansioso pelos dias em Veneza, tá? Você está ansioso certamente pelos dias em Veneza. Du freust dich sicher schon auf die Tage in Venedig. A próxima, que é a penúltima, o verbo nehmen, está aqui como reflexivo. Ich nehme mich die Zeit, zu träumen. Ich nehme mich die Zeit, zu träumen. O verbo nehmen é pegar, tomar, levar. Eu pego o tempo, ou eu aproveito o tempo, né? Zu träumen seria para sonhar. Träumen seria sonhar. Então, eu aproveito o tempo para sonhar. E essa daqui, sich überlegen. Só tem um espaço em branco, então não é verbo separado. Então vai ser überlegt sich, hat überlegt sich, über
im Sommer mit nach Rom fährt. Então, tem ele considerado sobre ele no verão, com você, Cristo, para Roma viajar? Ou ele considerou viajar com você para Roma no verão? A próxima, können, verbo reflexivo. Então, du kannst dich, não, na verdade é kannst, né? Com a. Du kannst dich das Projekt ruhig zutrauen. Então, você pode o projeto com calma assumir, ou você pode assumir o projeto com calma. E a última, verbo bewerben, e só tem um espaço branco, então não é verbo separável. Então, bewerben, tirei N, acrescenta T, para ele é sich. Na verdade, aqui a gente troca por um I, tá? Bewirbt sich die Stelle als Pilot bei der Firma Lufthansa. Então, ele se candidata a um cargo de piloto na empresa Lufthansa, tá? Ou na firma Lufthansa. Ele se candidata a um cargo de piloto na Lufthansa, para os íntimos. Bom, esses foram os exercícios. Agora vamos aos números de 320 a 330. 320, 320, 321, 321, 322, 322, 323, 323, 324, 324, 325, 325, 326, 326, 327, 327, 328, 328, 329, 329, 330, 330. Bom, pessoal, essa foi a aula de número 33, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não é uma aula muito fácil, porque o alemão está ficando cada vez mais difícil, mas espero que vocês estudem e cheguem lá, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Auf Wiedersehen!